Queria começar falando sobre um retrospecto sobre esse assunto de finanças, né? Queria também fazer agradecimento, demonstrar algumas conquistas que nós temos feito nessa área, também fazer uma prestação de contas com a igreja, né? E também demonstrar novos desafios, né? Primeiramente, fazendo um retrospecto, né? Há vários anos que nós temos essa campanha Tomando Posse da Terra, né? Na trajetória dessa igreja local, os irmãos lembram, todos que estão aqui já há vários anos, né, que nós estivemos assim ocupando lugares dos mais diversos da cidade, e diversos prédios da cidade. Alguns até não muito adequados, porque eram barracões industriais e que nós adaptamos para o uso da igreja, né? Mas nós tínhamos promessa de Deus, né? Nós tínhamos promessa de Deus que teríamos um local, que teríamos um lugar para congregar, para prestar culto, né? E graças ao Senhor nós temos hoje esse templo, que é um local adequado, um local onde nós podemos prestar culto ao Senhor, podemos adorar ao Senhor nesse lugar. Eu queria, nesse momento, diante da igreja, dar glória a Deus por esse local que nós temos, né? Amém? Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Amém. Mas quando nós começamos a construção desse prédio, havia aquela campanha de tomando posse da terra, nós tínhamos algum recurso, mas esse recurso não era suficiente para toda essa obra. Então nós tivemos que lançar a mão de alguns canais de financiamento, como consórcio. Os irmãos sabem que nós adquirimos cotas de consórcio, né? Também em bancos, e também com financiamento através de empréstimos de irmãos a longo prazo, e também comprando materiais de construção a prazo, né? Então, isso nos deu, assim, um pouco de débitos para cumprir, né? Mas, e um ano atrás, exatamente há um ano atrás, eu estive aqui falando com os irmãos e demonstrei a situação da igreja naquela época, em maio de 2018, e, assim, procurei motivar os irmãos, solicitando, assim, um esforço maior naquelas ofertas, tomando posse da terra, né? E os irmãos daqui da igreja, muitos aqui, corresponderam positivamente. E por isso, eu quero em meu nome, mas também eu tenho certeza que em nome da direção da igreja, de todos os pastores, agradecer o empenho de vocês, o comprometimento de vocês a esse apelo. Queria agradecer mesmo. Até uma salva de palmas para todos vocês aqui que colaboraram. Amém. Amém. Glórias a Deus, né? E eu queria também demonstrar algumas conquistas que foram possíveis fazer mediante esse comprometimento que vocês tiveram, né? A primeira delas é o equilíbrio financeiro. Quando eu estive aqui em maio de 2018, havia um certo desequilíbrio nas finanças da igreja. Mas, com o comprometimento da igreja, nós hoje estamos equilibrados financeiramente, né? Também nós conseguimos quitar o terreno. Hoje, esses 4 terrenos que nós temos estão 100% quitados, sem problemas. Glórias a Deus, né? Importante também dizer que nós conseguimos amortizar 46% de todas as nossas dívidas. E quanto ao consórcio, nós estamos pagando regularmente, sem problemas, e a dívida do consórcio vai até 2022, dezembro de 2022. Nós temos, a bem da verdade, nós temos uma cota que vence 4 meses antes, mas, por outro lado, temos uma que vence 4 meses depois. Então, vamos dizer, 2022 termina, né?
Então, é motivo de alegria para nós saber que, nesse ano, nesses 12 meses, de maio do ano passado para cá, tudo isso nós conseguimos fazer. Tem muita coisa para fazer ainda, mas é motivo de alegria dizer que nós conseguimos fazer todas essas coisas, né? Amém? Não sei se está aparecendo muito bem aí, mas esse gráfico eu mostrei em maio do ano passado. O que mostrava esse gráfico? Ele mostrava... Não. Estou meio atrapalhado com isso aqui, viu? Não vai. Mais uma. Não vai. Foi. Esse gráfico mostrava, se vocês somarem os percentuais aí, dá 127%. Dá 127% porque o recurso que nós tínhamos naquela época, a arrecadação que nós tínhamos naquela época, era insuficiente, nós precisávamos 27% a mais. E por isso que nós chegamos aqui e pedimos que vocês fizessem um esforço a mais. Porque aquela área laranja lá era o que faltava de recursos para poder equilibrar a balança, né? Agora, hoje... Isso aqui não atende muito bem, viu? Mas... É para cá. Não. Tá difícil, hein? Agora vai. Não tá indo. Ajuda técnica aqui. Aí, tá. Então, agora, nesse lado esquerdo, é a proposta que era a projeção que nós fizemos em maio de 2018, caso a igreja atendesse, como de fato atendeu, o nosso apelo, não é? Então, nós vemos aqui que a gente esperava ficar com 50% das despesas fixas, do total de receita arrecadada, 20% para pagar o consórcio, 3% para investimento em imóveis, 17% para pagar as dívidas, e esperávamos que sobrasse 10% para a gente investir também em imóveis, em outras coisas relativas ao prédio, né? Agora, o que aconteceu de fato? Isso em maio de 2019. Vocês podem ver que praticamente nós acertamos em tudo, porque a receita, a despesa fixa está em 51%, consórcio em 19%, pagamento de empréstimos em 18%. Mas nós conseguimos investir 11% em imóveis, em tudo que se refere a imóveis, né? Então, o número que era 3%, nós conseguimos fazer 8% a mais. Quer dizer, no total, nós não atingimos 100% do objetivo, mas chegamos muito próximo. A nossa previsão foi, assim, bastante acertada, né? Miguel, isso aqui agora foi, né? Em 2018, então a gente estava com 27% a menos. Então, a nossa balança representada aqui nesse desenho de uma balança antiga aí, né? Vocês veem que no prato que está mais para baixo, são as despesas, o consórcio e outras despesas menores, né? Aí não tem nenhuma relação de exatidão com o valor, é só uma figura para demonstrar. E do outro lado, eu coloquei assim em formato de pesos, né? Como se fazia nas balanças antigas, o dízimo, que é aquele peso maior azul, e do lado está meio apagado, está um pouquinho apagado, né? O verde, o rosa, né? São as receitas, as ofertas. Então estava um pouquinho desequilibrado. Agora, hoje, 2019, nós estamos com a situação equilibrada. A balança mudou. Amém? Por que mudou? Vocês estão vendo um pezinho
bem no meio ali. Esse é o resultado do esforço que vocês têm feito nesse ano. Então, com esse esforço, a balança voltou a se equilibrar. Glórias ao Senhor, né? Agora, nós temos ainda outras coisas para fazer, né? E eu queria mostrar para vocês como que está a composição da nossa receita, né? Hoje, do total da nossa receita, 71% é dízimo. 6% são outras receitas. 7% são ofertas, que não aquela de tomando posse da terra, oferta para missões, ofertas de amor, né? Mas elas já têm um destino próprio, né? E oferta tomando posse da terra, 16%. Vocês podem ver por esse gráfico a importância que tem a oferta tomando posse da terra. Ela é crucial, ela é fundamental. Sem ela, nós não estaríamos equilibrados, né? E a gente está pretendendo fazer algumas melhorias. Nós precisamos fazer, né? E foi feito um estudo de tudo o que precisava ser feito e descobrimos que tem 23 itens que precisam ainda ser terminados. Eu poderia ter listado todos esses itens, mas ia ficar um gráfico muito denso. Então, eu procurei fazer de uma forma diferente. Eu coloquei ali, vocês estão vendo que eu classifiquei os custos, quanto custa para fazer cada item desse? Eu classifiquei em custos baixo, até R$5.000, médio, de 5 a 10 mil reais, e alto, maior que 10 mil reais. Então, vocês estão vendo ali, acabamento tem 2 itens de baixo valor, somente 2 itens de baixo valor. Deixa eu dizer para vocês, mais ou menos, alguma coisa que tem ali como acabamento, né? Tem os pisos das salas, tem detalhes como moldura nas portas, vários itens de acabamento estão inclusos nessa categoria. E são 2 itens, né? E os 2 têm um valor relativamente baixo. Agora, um detalhe, isso aqui não está em ordem de prioridade, nem em ordem de valor. Está simplesmente detalhando o que nós temos para fazer ainda, né? A prioridade vai ser depois e à medida que o dinheiro for chegando, né? Depois nós temos manutenção. A manutenção, nós temos um item de manutenção, que é o conserto do estacionamento, ali, do piso do estacionamento, que está quebrado. Ali isso é até urgente, porque tem que consertar aquilo, né? Depois nós temos melhorias ambiental e de acessibilidade, né? São 2 itens, mas os 2 de alto valor, que é o ar-condicionado e o elevador, né? E assim por diante. Temos itens desejáveis, mas não imediatos, que é, por exemplo, o lugar de colocar a maquininha de cartão, para ficar um lugar mais reservado, mais próprio para isso, né? Alguns itens de estética, como cortinas, melhoria na fachada, a área técnica, que tem vários equipamentos que são necessários, a acústica aqui do prédio também, para melhorar a acústica, né? Itens de projeto, como a sala de oração, a escada que nós temos que fazer para a entrada lateral, não é? E itens de segurança, como a grade externa e o alarme e monitoramento que tem que ser feito também. Então, são todos itens que nós temos que fazer. Bom, então, eu comparo a situação que nós vivemos hoje como aquela do povo que estava entrando na terra prometida. Quando eles passaram o Jordão, eles já estavam na terra prometida, mas não tinham conquistado a terra ainda, né? Daí derrotaram Jericó, uma grande vitória, mas ainda não estava totalmente concluída a trajetória deles, né? Então foi assim, de luta em luta, até que Deus desse o descanso para eles de todos os inimigos. Bem, nós não temos inimigos, nós temos coisas para fazer, né?
mas é mais ou menos a mesma coisa. Nós estamos aqui instalados, temos esse prédio bonito aqui, mas tem todas essas coisas para fazer. E quando eu olho aqui, são 15 itens de baixo valor, e se eu colocar uma média de R$4.000, são R$60.000. 3 itens de médio valor, um valor médio de 8.000, são mais R$24.000. E 5 itens de alto valor, numa média de R$30.000, vai dar R$150.000. Somando tudo, R$259.000. E além disso, nós temos assim o desejo, né, de adquirir os terrenos ao lado. Os irmãos sabem que inicialmente nós tínhamos comprado todos esses terrenos, depois por um problema jurídico aí do proprietário, nós acabamos ficando só com 4 terrenos, né? Então, o que eu queria dizer, né, é que nós precisamos também ter fé, né? Fé, porque e nós estamos pedindo e desejando, né, que essa oferta seja mantida. Nós estamos mantendo o programa, né? E contamos com os irmãos, porque, como vocês viram, essa oferta tomando posse da terra é 16% da nossa receita, ela é fundamental. Então, nós estamos mantendo a campanha, estamos contando com o comprometimento dos irmãos. E aí vai uma atitude de fé, né? Porque eu vejo assim, 12 meses nós fizemos esse esforço. Eu creio que não faltou nada para ninguém, né? Ou faltou? Não, né? Não faltou nada, né? E os terrenos custam mais ou menos 300 mil cada um, né? Hoje, se olhar pelo lado humano, material, é impossível, né? Mas nós temos que ter fé. Que pode, Deus, nós não sabemos os caminhos de Deus, o que Ele pode fazer, e a gente sabe que Ele pode fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, isso pode ser nosso, né? Então, nós temos que agir com fé, continuar contribuindo, cada um na medida do que for possível, cada um podendo fazer o melhor de si para o Senhor, né? De acordo com as suas possibilidades, né? E a gente vai atingir esses objetivos, né? Então, de finanças que eu tinha para falar para os irmãos, era isso, mas desde o dia que... Essa apresentação de finanças já está marcada há alguns meses, né? Mas desde que foi marcada, o Senhor tem falado comigo sobre fidelidade. E eu queria trazer, no pouquinho tempo que ainda nos resta, né, trazer uma palavra sobre fidelidade, né? Hoje a gente ouviu aqui o testemunho da pastora Lara, que falou sobre fidelidade, né? E eu queria também trazer essa palavra, né, sobre fidelidade, né? Só que a coisa aqui não funciona, viu? Foi. Tem que ter um pouco de fé, né? Fidelidade. Então, a fidelidade é assim, é algo muito importante, né? E ela é preciosa, é muito importante na vida do cristão, né? Mas a fidelidade é da natureza de Deus, é algo assim que vem de Deus, né? E eu queria que vocês lessem essa palavra que está aí, né? Porque fala exatamente disso, que a fidelidade é da natureza de Deus. Ele é fiel. Nós cantamos hoje aqui, né? Nós falamos aqui também da fidelidade de Deus, né? Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. Quem pode dizer amém para isso, né? Amém? Glórias a Deus. Então, a fidelidade é de Deus. Numa outra versão, fala, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então, a fidelidade é algo que é de Deus, né? Agora, a maioria das pessoas se acha fiel,
Se a gente sair perguntando para as pessoas, você é fiel? A resposta vai ser, sou fiel, né? Mas, às vezes, nós temos um sincero desejo no coração de ser fiel, nós temos um sincero desejo de seguir a Jesus, mas, estou falando que, não estou generalizando, estou falando que pode acontecer, né? Mas, às vezes, diante de alguma circunstância negativa, diante de alguma adversidade, a nossa fidelidade acaba sendo abalada. E a gente vê isso até com pessoas importantes que são narradas na Bíblia. Pedro, por exemplo, né? Pedro, ninguém duvida que ele amava Jesus, ninguém duvida que ele queria seguir a Jesus, mas na hora da adversidade, quando Jesus foi preso, ele teve medo. Ele teve medo diante da possibilidade de ser preso também e das consequências que adviriam se ele fosse preso também. E não foi só Pedro. A Bíblia fala que todos abandonaram Jesus. Todos abandonaram. Pelo mesmo motivo, pelo medo, né? Surgiu uma circunstância adversa que fez com que eles se amedrontassem. Agora, por que acontece isso? Por que Deus é fiel, inteiramente fiel, e os homens e mulheres, né, às vezes falham na sua fidelidade, né? Porque Deus tem me revelado que nas Escrituras, né, que a fidelidade é fruto do Espírito Santo. Eu queria pedir para os irmãos abrirem em Gálatas 5, 22. Que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Então, eu concluo que para a gente ser sempre fiel, é preciso que a gente esteja sempre buscando o Espírito Santo, né? Quem já nasceu de novo já recebeu uma porção do Espírito Santo. Quem foi batizado no Espírito Santo foi cheio do Espírito Santo, né? E então a gente deve sempre buscar a direção do Espírito Santo para poder manter-se fiel, né? Porque isso é um fruto do Espírito Santo, né? Agora, o que significa ser fiel? Ser fiel significa ser leal, né? Quando nós permanecemos assim constantes na fé e na prática, né? Na prática dos princípios, estaremos sendo leais e fiéis a Deus, né? Quando nós somos verdadeiros e firmes nas nossas promessas, naquilo que nós prometemos, quando nós formos confiáveis em nossos relacionamentos, estaremos sendo fiéis, estaremos sendo leais, né? Então, a fidelidade também significa ser zeloso, né? Então, quando nós temos apreço pela palavra de Deus, quando nós temos cuidado pelas coisas da empresa onde nós trabalhamos, quando nós temos cuidado pelas coisas da igreja na qual nós frequentamos, nós estamos sendo zelosos e fiéis. Ser fiel também significa ser constante em todas as nossas atitudes, né? Então, quando nós cumprimos o nosso compromisso, prometo fazer a coisa tal hora, tal dia, e cumpro, eu estou sendo fiel porque eu estou sendo constante na minha atitude, né? E quando nós conseguimos administrar bem aqueles recursos que nos foram confiados, também nós estamos sendo fiéis, estamos sendo constantes. A pastora Lara comentou, né, da fidelidade, né? Que nós somos mordomos, e ela administrou aquele recurso que Deus deu para ela, né? Então, foi fiel, né? Agora, ser fiel a quem, né? Primeiramente, a Deus, né? Nos relacionamentos, nos compromissos, nos negócios e nas finanças, né? E eu queria dar alguns exemplos de fidelidade, né? O maior exemplo de fidelidade é Jesus, né? Porque ele foi fiel até a morte, né? E houve até um momento em que ele estava em agonia e disse: Senhor,
meu pai, se puder passar de mim esse cálice, mas não era para fazer aquilo. Então, ele teve que suportar, foi fiel até a morte, né? Exemplos de fidelidade, assim, a Deus, né? Daniel, né? Daniel que havia um decreto, havia que não podia orar para outro Deus, e ele orou, ele foi fiel, orou, né? E foi fiel a Deus, foi jogado na cova dos leões, mas Deus deu livramento para ele. Estevão, que estava diante daqueles que não criam em Jesus, ele pregou o nome de Jesus, foi apedrejado, morreu, mas foi fiel até o fim. O apóstolo Paulo, que teve que dar testemunho perante as autoridades da época dele, que foi açoitado, que teve naufrágio, que sofreu muitas coisas, foi fiel até o fim, né? Fidelidade nos relacionamentos, né? Jonatas e Davi, por exemplo, né? Nas amizades, né? Jonas foi fiel a Davi. Ele era filho do rei, mas ele ajudou muito a Davi. E Davi, mesmo após a morte de Jonatas, foi fiel, cuidando do filho de Jonatas, né? Ruth podia ter ido embora, ela perdeu o marido, ela podia voltar para Moabe, cuidar da vida dela, mas ela foi fiel à sogra dela, e a gente vê o resultado disso, né? Então, são grandes exemplos de fidelidade, né? Fidelidade nos compromissos, negócios e finanças, né? Eu estava lendo aquele trecho do rei Joás, quando ele manda reparar o templo, né? E ajuntou-se dinheiro e foi dado para os carpinteiros, para os pedreiros, para aqueles que rebocavam. E tem um trecho que diz assim, que não se pediu prestação de contas daqueles pedreiros, porque eles eram fiéis. Então, vê a importância da fidelidade, né? Também, aquele texto que fala da construção do templo, quando Davi está se preparando, está preparando para Salomão construir o templo, né? Ele pede para as pessoas trazerem coisas, e trouxeram lá ouro, prata, cobre, ferro e pedras preciosas. E num volume tal, por exemplo, de ouro foi 5.000 talentos de ouro, de prata 10.000 talentos, de cobre 18.000 talentos. A gente sabe que é uma quantidade imensa, né, de material, né? E diz assim em 1 Crônicas 29:9, depois de toda essa doação: e o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Então, deram tudo isso e se alegraram, né? Porque deram com o coração perfeito, né? E às vezes acontece atos de infidelidade, né? Por exemplo, no trabalho, nem sempre nós temos um chefe cordial, nem sempre nós temos uma empresa correta que nos emprega, nem sempre nós temos pessoas boas trabalhando ao nosso lado, não é? Mas é aí que precisamos buscar a direção do Espírito Santo para não ser infiel, porque, caso contrário, a gente vai ser tentado a relaxar com o zelo nas coisas daquela empresa, porque não está sendo bem tratado ou coisa parecida, né? Nos relacionamentos também, às vezes, querendo ser simpático com todo mundo, né, a gente pode acabar se conformando, né, com atitudes, com coisas que não condizem com a prática cristã, né? E nas finanças, e aqui eu queria dar um foco especial nas finanças, porque já que nós estamos falando em finanças, falando em fidelidade, mas eu queria dar um foco mais forte na área de finanças. Já falei de outras áreas, mas finanças é importante também a gente falar, né? Há várias situações que tornam difícil a pessoa se manter fiel na área financeira, né? Esperar que vire o negócio lá, né? Não vai. Desculpem a demora aí, mas o negócio não vira. Então, há várias situações
que fazem com que, às vezes, as pessoas não sejam fiéis na área financeira. Por exemplo, o desemprego, né? O descontrole financeiro. Às vezes, falta de planejamento, gastos desordenados, compras por impulso, entre outros, né? Leva ao endividamento, e o endividamento leva a pessoa a não ser fiel na área financeira, né? O desejo de enriquecer, né? Desejo exagerado de ficar, de ter coisas e bens materiais, né? Isso é um sinal de descontentamento com aquilo que Deus tem dado, né? E pode levar a pessoa a não ser fiel na área financeira, né? Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade, né? A fascinação por bens materiais, por exemplo, carros, toda vez que muda o modelo, querer trocar, toda vez que muda de aparelho de televisão, parece o mais moderno, compra mais moderno. Não estou dizendo que a pessoa não deva ter essas coisas, mas às vezes o desejo exagerado, a fascinação por bens materiais, pode fazer com que a pessoa seja infiel na área financeira. Um item importante, o medo de fazer falta, ou seja, se eu der a oferta, vai me fazer falta amanhã. Então, o medo de fazer falta leva muitas vezes a não ser fiel, não? E, finalmente, não acreditar que Deus é o supridor e que nós somos mordomo, que Ele sabe das nossas necessidades, que Ele dá os nossos recursos e que nós temos que administrar bem esses recursos, né? Nós estamos vivendo uma crise no Brasil, né? E a crise, ela traz insegurança, ela traz medo do futuro, e ela pode abalar a nossa fé, né? Pode abalar a nossa fé no sentido que não vai acontecer milagre na minha vida. Deus faz milagre nas nossas vidas também, né? Então, mas às vezes, diante de uma crise como nós estamos vivendo, a fé pode ser abalada, né? A pessoa pode não acreditar que Deus vai fazer um milagre aqui na igreja ou na vida pessoal dele, né? Então, são todas essas coisas que eu procurei listar, tanto do lado positivo da fidelidade, como também nas possibilidades de infidelidade, né? Mas há uma boa notícia, né? Para aquele que é fiel, existem bênçãos, né? Quando a gente olha lá no livro de Crônicas, né, que fala que se nós formos fiéis à palavra de Deus, guardar os mandamentos, tudo, né? Deuteronômio 28:8, não Crônicas. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Amém? Amém. Então, nós podemos crer que, eu estou dizendo hoje aqui que nós vamos manter essa campanha, né? E que nós estamos contando com os irmãos, né? Então, eu gostaria que vocês crescem, que Deus é poderoso para suprir todas as suas necessidades, e que você, mesmo dando essa oferta que você já vem dando, né, não vai faltar nada para você. Deus é fiel. Eu falei desde o início, Deus é fiel e Ele não vai deixar faltar para você.